Baseando-se aqui no nosso cronograma, a gente está fazendo a apresentação da disciplina e trazendo esse livro para vocês, esse outro artigo que eu estava lendo, esse outro trabalho e aquele outro. Depois de todos esses materiais que eu vou enviar para vocês estarem disponíveis para vocês, estou trazendo aqui alguns slides para a gente poder ter mais um resumo de todo esse assunto. Uma definição da pesquisação, que é um método de pesquisa participativa e qualitativa, busca solucionar um problema real, como eu já falei para vocês, e necessária a participação dos envolvidos, seja no diagnóstico da situação e também na elaboração do plano de ação. E são intervenções dos problemas sob uma observação, então visa uma mudança social nesse tema, tá bom, gente? Tem os aspectos históricos também desse tipo de metodologia, que foi a partir de 1980, 87, que iniciou-se, né? A finalidade que nós estamos justamente abordando o livro do Tio Lente, sempre vou estar abrindo aí alguma página dele para a gente fazer uma leitura juntos. E hoje trazendo para vocês a diferença de uma pesquisação e uma pesquisa tradicional, tá certo? A metodologia de pesquisa critica a metodologia tradicional das ciências sociais, remete à necessidade de inserção do pesquisador dentro do problema e a participação efetiva dessa população aí dos autores, né, que estão dentro desse problema. Então é um processo de educação coletiva, princípio ético de que a ciência não pode ser apropriada por grupos dominantes, mas sim socializada no seu processo de produção e de seus usos. Eu particularmente sou muito fã da pesquisação, porque tem a parte prática, né, de você estar lá dentro do problema. Você não está só fora olhando, né, analisando, não. Você está realmente inserida dentro desse problema. Os tipos de pesquisação, que é uma pesquisação de diagnóstico, você vai elaborar planos de ação. Uma pesquisação participante, você vai envolver os membros da comunidade. Uma pesquisação de ação empírica, você vai acumular dados de trabalho diário em grupos sociais semelhantes. E uma experimental, que é próximo da perspectiva de cientificidade tradicional. Acho que a primeira vai ficar mais perto de vocês. Vamos ver aí o que vocês estarão trazendo para nós a partir das afinidades de vocês, dos trabalhos de vocês, da história pessoal, tá bom? As etapas de organização e procedimentos, primeiramente a gente está na primeira etapa, que é a definição. A gente está buscando definir, buscando diferenciar, separar ela do que é uma pesquisa tradicional, tá? Para depois a elaboração do problema. Para com isso ir para o planejamento, ação, né, gente? Então, o planejamento, para que é o projeto? O contexto, diagnóstico, propósito, definição de metas, é isso que nós vamos fazer, né? Vamos fazer o diagnóstico vem a partir desse problema, coleta de dados, análise de dados. De que forma que eu vou fazer esse planejamento, né? E, de novo, trazendo para vocês, pedindo para vocês fazer uma leitura rápida do livro. Pense em um problema, você define em que área que você vai trabalhar e de que forma que ele vai ser abordado, esse problema de vocês, né? E o planejamento, que é essa fase de ir a campo, mas antes serão delineados os procedimentos para você ir a campo, né? Você vai ter todo um diagnóstico, tá bom? Depois que tudo isso acontecer, vocês vão começar a escrever. Gente, olha a moto que tá aí. Vocês vão começar a escrever o seu template. Template, já falei para vocês que é o modelo, né, do artigo. Aí eu vou depois montar para vocês aqui um vídeo só para a gente explicar para vocês esse modelo passo a passo, tá bom? Ali vocês já vão estar definindo seus objetivos, planejamento e vão começar a escrever. Mas, gente, não é agora. Vai ser lá para frente, tá bom? Mas já estou delineando para vocês alguma coisa que a gente vai ver. O pesquisador entende que ao observar situações rotineiras, acaba necessitando de um conhecimento mais amplo. Por exemplo, o contexto no qual os indivíduos estão inseridos e as condições das quais subjetivas.
se eu for para aquela coisa que eu já falei para vocês da pesquisa, de ir numa praça, por exemplo, eu estar ali no meio do caminho, tem uma praça bonitinha, tal, eu vou atrás também de projetos de urbanização, né? Mesmo que eu não seja da área, mas ir atrás de algumas normas de acessibilidade, porque eu vejo que ali perto tem uma escola de surdos, tem uma escola de um pessoal que apresenta mais deficiência, seja auditiva, seja para se locomover, né? Então eu vou pesquisar isso. E a partir de uma forma criteriosa de observar esse fato, que vai da simplicidade à complexidade da sala de aula e para além dela, que o professor poderá encontrar alternativas para que sua prática se torne mais adequada às necessidades dos alunos da sociedade. Bom, aqui esse exemplo é do caso que eu falei para vocês das salas de aula, que para mim, assim, vendo hoje a maioria de vocês, e até quem não está inserido na educação, é ter uma oportunidade muito boa para visitar uma escola. E quando tratamos da observação do espaço pesquisado, estamos dizendo que o objeto a ser observado aparece num contexto natural, isto é, ele não foi preparado pelo observador, mas apenas percebido e selecionado por ele como elemento que merece uma análise mais criteriosa. Por exemplo, temos um aluno aí, temos um aluno entre nós que é engenheiro civil, ou arquiteto, ou técnico de edificações. Ele pode ir até uma escola e observar os espaços das salas de aula. Está com conforto térmico adequado? Né? Como que está o pé direito? Ele vai ali estar abordando uma pesquisação a partir desse contexto de instalações físicas da área de educação. Tá bom, gente? E a observação, ela não se restringe apenas à percepção da existência de fatos, mas a intenção real de conhecê-los. Por exemplo, você fazer uma pesquisa. Se você for nessa escola, ver como é que está inserido o contexto da acessibilidade, quantos alunos tem ali com deficiência que não estão podendo se locomover adequadamente dentro dessa escola. Só exemplo, gente. E aplicar uma estratégia para isso. Então, por exemplo, o professor poderá aplicar uma metodologia de ensino diferenciada numa mesma série, utilizando diferentes materiais no único dia sala de aula, né? Estabelecer regras de conversação menos conservadoras, variar a forma da ação pedagógica entre a intervenção e a observação. Para isso, nós precisamos observe, analise e implemente as suas estratégias de ação. Para construir o seu projeto, nós necessariamente, a partir da situação problema, as estratégias de ação, a gente precisa de criatividade, pesquisa no assunto, muita pesquisa. Quem for trabalhar, por exemplo, no ensino da matemática com a interdisciplinaridade, com obras de arte, com grafismo, cubismo nessa fase, você precisa de uma criatividade, de uma pesquisa, buscar os pintores, por exemplo, pinturas, né, que utilizam-se do cubismo. E depois você avaliar os resultados. É isso, gente. Vamos então, passo a passo, construir o nosso projeto. Tá bom, então? Um abraço para todos.